ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Vemos então, meus amados irmãos, que a Bíblia jamais atribui o título de intercessora a Maria, caracterizando este ensinamento como doutrina de homens. A porta do paraíso. Um outro dogma importante do catolicismo, também muito polêmico, é o dogma do purgatório. É o ensino que a igreja tem sobre o purgatório. Analisemos o catecismo. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Porém, a ideia do purgatório tem suas raízes no budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade. Até a época do Papa Gregório I, o purgatório não tinha sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. O catolicismo romano formulou a doutrina de fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e Trento. Vejamos agora o que o padre Vicente, autor do livro Respostas da Bíblia às Acusações dos Crentes contra a Igreja Católica, fala acerca do purgatório. É verdade que na Bíblia não se encontra a palavra purgatório. No entanto, a Bíblia descreve situações, estados ou lugares que se identificam com a ideia do purgatório. Ele esquece nesse livro de citar quais são esses textos bíblicos. Nenhum pode justificar esta doutrina que é ensinamento de homens. A doutrina do purgatório não só é uma fábula engenhosa, como traz no seu bolo um conjunto de absurdos e blasfêmias. Cito, por exemplo, a atribuição do mesmo poder de sangue de Jesus ao fogo deste inexistente purgatório, que só pode existir na mente facciosa de sacerdotes romanistas que não estão nem um pouco preocupados em transmitir a verdade. Confira comigo a Bíblia Sagrada. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. É o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. É em Cristo Jesus que somos justificados diante de Deus. Se você almeja a salvação, se você crê que há um lugar no céu reservado para você, é o momento de você confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Clamar pelo seu sangue que tem poder de libertar, de purificar o homem que foi manchado pelo pecado. É em vida que nós podemos fazer isso. A purificação é enquanto vivemos um estado de vida racional, enquanto estamos neste mundo, porque depois que morremos, segue-se o juízo, meu filho. Não tem essa de purgatório, não. Não existe esse lugar nem nas escrituras, nem na teologia, apenas na tradição. A patrística é quem ensina isso, e nós não encontramos formulado em lugar nenhum este ensinamento. É ensinamento de homem. Agora, o que está por trás então de um ensinamento desse, de uma pretensão como essas? Missas pelos mortos, missas pelos falecidos, missa de finados, missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1 ano de morte, e cada uma missa paga-se uma taxa, o que vai aumentando
os honorários da igreja e dos sacerdotes romanos. Mas purgatório na Bíblia não existe. Vamos falar agora, meus queridos irmãos, sobre as imagens de escultura. Para falar desse assunto, eu quero chamar a atenção de duas classes distintas de cristãos. Primeiro, a dos católicos. Quero dizer a você, meu querido irmão, amigo católico que está assistindo a este vídeo, que não fique constrangido com o que a palavra de Deus diz, pois a Bíblia é uma só, tanto na igreja evangélica quanto na católica. E por sinal, eu uso nesse estudo a sua Bíblia, a Bíblia católica. E é a Bíblia que nos afirma o que de fato representa uma imagem de escultura. Tendo falado agora com você, desejo falar com alguns irmãos protestantes. Principalmente estes irmãos que não têm conhecimento bíblico, estes irmãos que rejeitam ouvir doutrina de seus pastores, não participam de escola dominical, nem participam de nenhum ensinamento da igreja, nem quer saber de obedecer os ensinamentos dos seus superiores, e vão lidando aí com as situações religiosas como lhe na telha. Estes mesmos mal informados, ignorantes, que chegam na casa de pessoas católicas, veem uma imagem de escultura na parede e começam logo a criticar, mandar quebrar e jogar. Eu tenho uma sugestão para você que tem essa ideia e esse pensamento de criticar as pessoas católicas e julgá-las por elas terem em casa uma imagem na parede. Você que deseja tanto fazer isso, quebrar, destruir a imagem, eu sugiro a você que compre uma, pague com seu dinheiro, aí depois você comprar e pagar, faça dela o que você bem entender, porque é sua. Mas o que estiver na casa dos outros e envolver a fé dos outros, nós não temos autoridade e nem poder de interferir na fé das pessoas. O que nós podemos e devemos fazer, e isto chama-se virtude cristã, é mostrar dentro da palavra de Deus o que é que o Senhor pensa sobre isso. Porque a opinião nossa, o que eu acho, o que eu penso, não vale de nada diante do assim diz o Senhor da Bíblia. Portanto, é a palavra de Deus que deve prevalecer e não a sua, não os seus argumentos. Tudo bem? Tendo esclarecido agora esta questão para as duas classes, vamos ver o que é que a Igreja Católica diz sobre o uso de imagens de escultura. As santas imagens presentes em nossas igrejas e em nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no ministério de Cristo. Através do ícone de Cristo e de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos. Através das santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Vejamos também o que diz o Padre Vicente a respeito da veneração de imagens. Mesmo Deus, no livro de Êxodo, manda Moisés fazer 2 querubins de ouro e colocá-los por cima da Arca da Aliança. Manda-lhe também trazer uma serpente de bronze e colocá-la por cima de uma haste, para curar os mordidos pelas serpentes venenosas. Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. Seria uma grave blasfêmia destes crentes considerar Deus como esclerosado, já que no lugar da Bíblia manda fazer imagens, esquecido que no outro lugar o teria proibido. Esclarecer só uma coisa o autor do livro, e esse argumento fútil que ele usa a respeito das imagens de escultura, é que Deus de fato manda fazer estas imagens, os querubins de ouro, para ficarem sobre a arca, sobre a tampa do propiciatório, e também Moisés erguer a serpente de bronze, também com o mesmo propósito descrito pelo vigário. Porém, eu quero que ele prove, e qualquer outra pessoa me mostre na Bíblia, qual é o versículo que Deus autoriza homens a adorarem estas imagens. E se o propósito de Deus era que, mandando fazer estas imagens, era que as pessoas fossem lá para adorar, trocassem a adoração pelo Deus vivo e verdadeiro pela veneração de imagens de escultura, quando existem inúmeros versículos na Bíblia que veremos em seguida condenando a idolatria, a fabricação de ídolos.
Se você não vai encontrar isso na Bíblia, então eu vou lhe mostrar o que é que a Bíblia diz sobre o uso de imagens de escultura. Até porque no mesmo livro, no mesmo contexto histórico de que o padre fala, em que Deus manda fazer a serpente de bronze, também foi o mesmo Deus que mandou destruir o bezerro de ouro que as pessoas estavam adorando quando Moisés desceu do Sinai. Mas vamos antes fazer uma passagem pela história da tradição e vermos o que a tradição diz sobre isso, porque no começo do século VII, Gregório o Grande, que governou a igreja do ano 590 a 604 depois de Cristo, e foi um dos maiores papas da igreja, aprovou oficialmente o uso de imagens nas igrejas, mas instituiu que elas não fossem adoradas. Mas durante o século VIII, ofereceram-se-lhe orações e elas foram rodeadas de uma atmosfera de ignorante superstição, de modo que até hoje os muçulmanos zombavam, chamando-os de adoradores de ídolos, provando assim que se Deus proíbe que o homem faça para si imagens, é que Deus sabe o perigo que esta prática representa à verdadeira fé. Pela dificuldade que o homem tem de separar veneração de adoração, observemos então o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Pergunto então, o que é idolatria? Sujeitemos esta pergunta ao dicionário Aurélio, que vai nos esclarecer a diferença que há e se há diferença entre adoração e veneração, já que alguns católicos argumentam que não adoram imagens, apenas veneram as imagens. Vejamos então o que é idolatria, segundo o dicionário Aurélio. Culto prestado a ídolo, amor ou paixão exagerada, excessiva. Isto é idolatria. E o que é veneração? Ato ou efeito de venerar, reverência, respeito, admiração, consideração, devoção, culto, adoração. Pelo menos no dicionário da língua portuguesa não há diferença de uma coisa ou de outra. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 15. Também faz um Deus, se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Um texto que me chama muito a atenção no livro, na Bíblia Sagrada, no livro de Deus, está no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 5. E eu vou ler aqui na Bíblia das edições paulinas, a Bíblia de Jerusalém. Capítulo 10, versículo 5 do livro do profeta Jeremias. Vou ler a partir do versículo 3. Sim, os costumes dos povos são vaidade, apenas madeira cortada na floresta, obra da mão de um artista com um cinzel. Eles a enfeitam com prata e ouro, com pregos e com martelos afirmam, para que não vacile. Eles são como um espantalho em um campo de pepinos. Eles não podem falar, devem ser carregados, porque não podem andar. Não tenhais medo deles, porque não podem fazer o mal, nem tampouco podem fazer o bem. É a palavra de Deus quem está afirmando qual é a única utilidade que a imagem de escultura tem. Mas eu vou ler mais uma passagem bíblica, concluindo então este nosso estudo. Salmo de número 115. A partir do versículo 2. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. Os que os fazem ficam como eles,
todos aqueles que neles confiam. A palavra de Deus está comparando o ídolo com aquele que faz e o adora. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Pessoas que vivem no mundo ilusório. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, que está sendo transmitida esta noite através deste vídeo, tem tocado o seu coração. Agora é possível você fazer a distinção entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Acerca do argumento católico romano que vê nos querubins da arca e na serpente de bronze incentivo divino para não só fazer, mas adorar imagens, afirmamos que qualquer aluno das nossas escolas bíblicas dominicais sabe que os querubins eram ornamentos e não objeto de adoração, bem como a serpente de bronze, que no momento em que o povo começou a adorá-la, o bom rei Ezequias a destruiu. Segundo Reis, capítulo 19 e o versículo 4. Agora é um momento especial. É o momento em que nós vamos orar. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua família. O nosso propósito através desta série de estudos apologéticos é transmitir a palavra de Deus até a sua vida, para que esta palavra sirva de conforto, ânimo para a sua vida, para o seu coração e possa trazer ricas bênçãos para o seu lar. Não é o nosso propósito, eu falei desde o início, atacar religião, nem conflitar doutrinas de religião A ou B. Nosso propósito não é esse. Nosso propósito é esclarecer aquelas pessoas que têm sede de conhecer a verdade, mas não têm uma intimidade com a Bíblia que lhe garanta, que lhe proporcione um estudo como estes. Por isso nós estamos oferecendo este estudo a você neste propósito. Mas principalmente, para que através da palavra de Deus, você se aproxime mais do Senhor Jesus. Sinta necessidade de crer que Jesus é o Filho de Deus que devia vir ao mundo para salvar a todo que nele crê. Neste momento, eu vou orar por você e por sua família. Eu vou lhe apresentar em oração. Participe comigo desta oração, feche os seus olhos e neste momento, entregue sua vida a Jesus. O Senhor Jesus quer transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida, assim como tem feito no decorrer da história do cristianismo. Aquela promessa que Jesus fez a Pedro, quando disse a ele que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, continua sendo real e verdadeira até os nossos dias. Muitas coisas aconteceram, muitas turbulências sacudiram a igreja durante esses 2000 anos de história. Como vocês viram, houve até mistura de paganismo com a palavra de Deus. Mas nem isto foi capaz de transformar a igreja de Jesus, de macular a igreja de Jesus, que somos, na verdade, eu e você. Em nós habita o Espírito Santo. A igreja somos nós. Por isso, eu quero que você ore comigo agora. Entregue sua vida a Jesus. Faça parte deste povo que vive segundo a vontade de Deus, amantes da Bíblia, filhos de Deus, porque vamos um dia, todos nós, nos encontrarmos no céu, onde não haverá lá distinção de igrejas, de ministério e nem de pastores. Lá haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus te ama, ele morreu por ti, ele quer transformar a tua vida, ele quer te libertar da mentira, do engano, dos vícios, da dor, da depressão, da angústia, da enfermidade. Por isso, nesse instante, entregue sua vida a Jesus através desta oração. Faça essa oração comigo, fechando os seus olhos agora. Senhor nosso Deus, bendito Pai, na tua santa presença, nós queremos agora, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de, através do estudo da tua palavra, conhecermos mais a ti. E através, meu Deus, deste conhecimento, sabemos que nos aproximamos mais de ti
e buscamos sempre, através disto, fazer a Tua vontade em nossa vida. Senhor, eu quero Te apresentar agora a vida desta pessoa, desta família, que está agora me acompanhando através desta oração. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, que sonda todos os Teus filhos, possa agora sondar esta mente e este coração, possa agora visitar este lar e transformar, Senhor, em bênçãos tudo aquilo que o inimigo jogou para destruir estas famílias. Transformar a maldição em bênção, Senhor, neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te oramos assim, Senhor, e eu te peço que estas pessoas que neste momento estão sentindo o desejo de se entregarem a Ti, de confessarem ao Teu Filho amado como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor os aceite, ó Pai, que Tu os aceite neste momento, Senhor, como filhos. Escreve o nome deles no livro da vida, ó Pai, e que eles sejam contados entre aqueles eleitos que um dia aguardam, através do arrebatamento, encontrarem-se com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Até este dia glorioso da volta do Senhor Jesus, possamos todos estar firmes na Tua palavra, que é a verdade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, e eu te aguardo no próximo estudo. Cidade-estado do Vaticano, o menor país do mundo. Mede apenas 44 hectares. Está encravado dentro da cidade de Roma, Itália, mas é um estado independente com governo próprio. O governante deste minúsculo país é o Papa. O Vaticano teve a sua independência proclamada através do Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini, ditador fascista, e o Papa Pio XI, em 11 de fevereiro de 1929, tornando-se então um país independente. Ao reinstalar o papado em Roma, tirando-o de Avignon, na França, o Papa Nicolau V fez do Vaticano a sede permanente da Igreja Católica pela primeira vez e, pouco tempo depois, começou a reconstruir a antiga basílica santificada a São Pedro, erigida por Constantino no ano de Nosso Senhor de 326. Após a morte do Papa Nicolau em 1455, o projeto permaneceu parado até o novo século, quando Júlio II foi eleito Papa. Nos anos deste intervalo, Colombo descobriu o Novo Mundo. Lourenço de Médici morreu em Florença. Nasceram Michelangelo, Rafael, Fernão de Aragão, Copérnico e Martinho Lutero, e Leonardo da Vinci pintou a Última Ceia. A Basílica de São Pedro, a mais importante igreja católica do globo, fica situada em pleno Vaticano, onde religião e poder temporal se encontram em um território governado pela Santa Sé e reconhecido pelas potências internacionais. A planta da Basílica mede 39.800 metros quadrados e, por isso, em seu interior, caberiam 12 grandes campos de futebol. A Basílica de São Pedro tem 500 colunas, 430 estátuas, 40 altares menores e 30 cúpulas. O Palácio Apostólico, que é o edifício principal do Vaticano e onde trabalha e reside o Papa, tem mais de 140 quartos, entrecortados por 1.000 escadas, 20 pátios e 12.523 janelas. Possui ainda 100 gabinetes de leitura, 300 banheiros e dezenas de outras dependências. A Basílica de São Pedro é grandiosa
não só em suas dimensões dantescas. As obras de arte que abriga e os tesouros do Vaticano demonstram toda a opulência do catolicismo em um conjunto espetacular, em grande contraste comparado com o cenário no qual vivia o pescador Pedro. Em acréscimo à conclusiva evidência que tem sido dada, analisaremos agora o caráter e a conduta moral de alguns papas. Isto nos ajudará a concluir que estes bens são identificados como sucessores dos sacerdotes pagãos, não como representantes de Cristo ou de Pedro. Alguns dos papas foram tão depravados e baixos em suas ações que até mesmo pessoas que não confessavam qualquer religião envergonhavam-se deles. Pecados como adultério, sodomia, simonia, estupro, pedofilia, assassinato, glutonaria e embriaguez estão entre aqueles que têm sido cometidos por papas. O bispo de Orleans referiu-se aos papas João XII, Leão VIII e Bonifácio VIII, chamou-os de monstros cheirando imundície e anticristos no templo de Deus. O Papa Marcelo II, ano 1555,